Dados da Unicef revelam que cada vez mais crianças e adolescentes brasileiros abandonam os estudos para trabalhar e ajudar nas contas de casa. A queda do número de matrículas é preocupante, o que levou organismos internacionais, o organismo internacional, a criar uma ferramenta que pode ajudar governos locais a mapearem onde estão esses jovens que deveriam estar na escola. 2.802.258. Esse é o número de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que estão fora da escola no país. Somente no Distrito Federal, 32 mil jovens não estão nas salas de aula. Na tentativa de reverter esse quadro, a Unicef, em parceria com outras entidades, lançou uma plataforma digital para auxiliar os governos a identificar crianças e adolescentes que não estão matriculados nas escolas. Na prática, o prefeito, ao aderir a essa plataforma, ele monta um time com várias secretarias do município, porque precisa ser uma ação intersetorial. Esse time monta um outro time que vai a campo, ou seja, vai identificar onde estão essas crianças, produzir um alerta através de um aplicativo de celular ou de um SMS mesmo, um envio de SMS gratuito. Esse alerta vai para o sistema, esse sistema de ferramenta tecnológica, e lá é feito um conjunto de ações que levarão essas crianças a ser rematriculadas na escola ou matriculadas pela primeira vez na escola. E ao retornar às escolas, eles terão que enfrentar o atraso no ensino, que foi exatamente o que aconteceu com Magno. Aos 14 anos, ele abandonou os estudos para trabalhar. Voltou recentemente e hoje ele tem que conciliar quase 12 horas de trabalho com o colégio à noite. Agora, aos 17 anos, consegue avaliar que largar a escola não foi uma escolha bem pensada. Eu fiquei muito tempo atrasado, né? Poderia já estar terminando, né? Ano que vem eu poderia estar terminando, poderia estar fazendo uma faculdade. Então meio que atrasou muito a minha vida. De acordo com o Unicef, entre os fatores que contribuem para que crianças e adolescentes abandonem o colégio estão a dificuldade ao acesso por meio de transporte escolar e o trabalho infantil. Lugar de criança e adolescente é na escola. É na escola, né? E uma dificuldade, às vezes, é a ignorância dos pais, né? Que acabam tirando os meninos da escola para fazê-los trabalhar, para ajudar na renda familiar e coisas dessa natureza. Esses pais, esse tipo de pais, precisa saber, ainda bem que é uma minoria, mas precisa saber que há, inclusive, punições legais para quem age dessa maneira. Portanto, o lugar de criança é mesmo na escola. Essa iniciativa é muito boa. A tecnologia, como se vê, serve para auxiliar, inclusive, no combate à evasão escolar. E o que essas pessoas precisam aprender ou precisam ter ciência é de que a educação é a porta de saída para a mudança da vida. Quem quiser melhorar de vida, quem quiser transformar para melhorar a sua vida, tem que se dedicar à educação. E o ex-presidente da Valec, José Francisco das Neves, mais conhecido como Juquinha das Neves, foi preso hoje pela Polícia Federal em Goiânia. A suspeita é de lavagem de dinheiro nas obras da ferrovia Norte-Sul. O filho dele, Jader Ferreira das Neves, foi preso há uma semana durante a operação De Volta aos Trilhos. De acordo com o Ministério Público Federal, pai e filho continuaram a lavar dinheiro de propina mesmo depois de condenados à prisão. Juquinha e Jader pegaram respectivamente 10 e 7 anos de cadeia por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, quando Juquinha presidia a Valec. Só que recorreram a instâncias superiores em liberdade. Após os depoimentos da última semana, o Ministério Público teve mais elementos para solicitar um novo pedido de prisão preventiva de Juquinha, dessa vez aceito pela Justiça. E o Supremo Tribunal Federal suspendeu a votação sobre a restrição do foro privilegiado, que hoje engloba mais de 50 mil autoridades do país. Alegando complexidade do tema, o ministro Alexandre de Moraes pediu mais tempo para analisar a matéria. Por enquanto, são 4 votos. Por um caminho ou outro, o Congresso ou o Supremo, o caminho é restringir o foro. Exatamente, o ideal mesmo é acabar com essa porcaria, né? Porque é o tipo de lei, é uma lei jabuticaba que só existe no Brasil, é uma dessas leis que só existem por aqui, só que, ao contrário de outras, essa pegou porque protege muita gente, né? Protege muitos agentes públicos,
Como a gente viu, são quase 50 mil agentes públicos que não estão incluídos aí apenas deputado, senador e ministro, né? Tem muita gente mesmo que está protegida por esse instituto que foi criado para concentrar em determinados tribunais as ações que são movidas contra determinados agentes públicos, né? Por exemplo, o ministro, presidente da República, deputado e senador tem que ser julgado pelo Supremo, governador tem que ser julgado no STJ, mas antes tem que ter autorização da Assembleia Legislativa. Enfim, eles foram criando esses obstáculos para que ações penais fossem movidas contra essa gente. O ideal mesmo é fazer o que o Congresso começou a fazer, é votar a extinção, o fim definitivo do foro privilegiado. Mas, enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal tem que se precaver mesmo, porque está se transformando, graças ao foro privilegiado e à obrigação de, portanto, julgar todos os casos envolvendo políticos, se transformou o Supremo numa corte criminal, o que não é o seu papel. O Supremo é uma corte constitucional. E hoje o Supremo discute em audiência pública se o bloqueio de redes sociais e investigações policiais ferem ou não a liberdade de expressão, garantida na Constituição. Em 2 anos, o WhatsApp foi alvo de 4 pedidos de suspensão, com base no Marco Civil da Internet. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, até porque esse assunto mexe com todo mundo, né, Renata? Todo mundo usa o WhatsApp hoje em dia, né, Rodrigo? Inclusive para trabalho, e esse é o grande questionamento. Então, esses bloqueios, eles foram realizados porque, por não cumprimento de uma determinação judicial. Então, a Justiça pediu, justiças de alguns estados pediram para que a empresa pudessem revelar algumas mensagens que foram trocadas, e a empresa se negou, dizendo o seguinte, que eles colocaram um novo programa, essas mensagens são criptografadas, ou seja, essas mensagens são destruídas. Nem a própria empresa tem esse acesso. Por isso, dizem que não podem fornecer essas informações importantes no âmbito aí da investigação, troca de mensagens entre traficantes, que poderia muito realmente ajudar a justiça aí nesse processo, né, de análise, nesse processo de investigação. Então é isso nesses 2 dias, ou seja, hoje, amanhã, e você vê imagens de hoje, dessa grande audiência, 23 pessoas, representantes de entidades, como por exemplo a própria Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, os próprios representantes do WhatsApp, do Facebook, estarão lá conversando, falando sobre o seu entendimento com relação a isso. É um debate, Rodrigo, que virou até internacional. No Reino Unido, por exemplo, a ministra de Administração Interna chegou a dizer, depois daqueles atentados que aconteceram, que o WhatsApp não poderia fornecer um lugar seguro para terroristas se comunicarem, porque certamente lá também eles acharam extremamente importante terem acesso a essa conversa. E o grande questionamento, por exemplo, da própria Polícia Federal é por que o WhatsApp colocou esse programa de forma que nem a própria empresa tem acesso a essas mensagens. É isso, é um debate extremamente polêmico, até porque você envolve vários outros aspectos, envolve o dia a dia ali de várias pessoas. Vamos ver, vão ser 2 dias de audiência para, a partir daí, o Supremo ver se verifica alguma coisa nesse sentido. A gente lembra que em julho do ano passado, em um desses bloqueios, o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski considerou desproporcional esse bloqueio aí afetando todos os brasileiros. Vamos ver qual vai ser a definição do Supremo com relação a esse caso. Rodrigo. Obrigado, Renata. É um caso que realmente mexe com todo mundo, né? Olha, a seguir, sexta-feira é dia de mais um trecho do já tradicional Minha Brasília, com o Daniel Zucco. É o que você acompanha logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.